Pessoal, então nós vimos a classe string, né? Já estávamos um pouquinho acostumados, vimos mais alguns métodos interessantes. Agora a gente vai ver uma outra classe que é string builder ou string buffer, tá? As duas são a mesma coisa, eu já vou explicar qual que é a diferença entre elas. Mas por enquanto vamos considerar que a gente tem só string builder, tudo que a gente vê para string builder vai valer para string buffer também. Tá? Bom, a motivação de eu passar essa classe string builder para vocês é que as strings elas são imutáveis. O que isso significa? Significa que eu não posso adicionar, remover, fazer nenhum tipo de alteração do conteúdo da string. Aí você pode me perguntar, falar, pô, mas eu concateno string, eu gero uma string nova concatenada, então como que eu não posso mudar? É que é o seguinte, por debaixo dos panos, tá? Você tem lá uma stringzinha 1, né? Tem um vetorzinho de caracteres. Então a gente tem aqui a nossa string 1, certo? Deixa eu ver, vou colocar aqui um A. Vou colocar mais umzinho aqui. Nossa senhora. O abacate, certo? Tem aqui a minha primeira string. Vamos supor que eu queira fazer aqui uma operação que seria str1 igual a str1 mais uma string s, supondo que eu quero colocar essa minha string no plural, tá? Então o Java não vai simplesmente chegar aqui e criar mais uma casinha aqui na frente do vetor, que ele armazena num vetor de caracteres, tá? Não sei se eu mencionei isso antes. E colocar um Szinho bonitinho aqui pra frente, tá? Isso não vai acontecer, até porque a posição de memória na frente dessa string alocada já pode estar até ocupada, então não cabe mais conteúdo ali para expansão. Então, por debaixo dos panos, o que o Java vai fazer na hora que você faz essa concatenação com strings aqui ele vai achar uma nova região de memória que dessa vez caiba tanto o conteúdo, o tamanho da string original, mais o tamanho da string que você está concatenando. Tá? Então vai achar uma nova 1, 2, 3, 4, 5, 6, acho que é isso, mais uma aqui, certo? E aí vai copiar a primeira parte do endereço, desculpa, a primeira parte da primeira string aqui que você está concatenando. Tá? E depois na frente vai concatenar a segunda string. Então ele precisa achar uma região de memória que caiba as duas strings, vai reservar essa região de memória, copia a primeira string para a primeira parte dessa região, a segunda string para a segunda parte dessa região, e assim gera-se uma nova string. Portanto, eu não mudei a minha string original, eu gerei uma nova string. Então, minha string ela é imutável, tá? Só que, perceba que se eu tenho esse textinho pequenininho, é rápido de eu fazer essa operação. Aí vamos supor, né, eu já passei por esta situação, eu preciso gerar um arquivo lá de uma base de dados de aprendizado de máquina, que é uma base de dados de texto pré-processado, né? E para gerar esta base, eu não lembro porquê, mas eu ficava acumulando, gerando uma stringzona na memória com a base inteira, porque depois eu precisava fazer mais um com a base inteira. Ah, lembrei agora. Mas enfim, eu precisava gerar uma stringzona, era isso? Acho que era. Uma stringzona gigantona, lá com todo o conteúdo da minha base, então eu tinha que ficar a todo momento, né? Minha string original é igual a ela mesmo, mais o conteúdo novo. String original é igual a ela, mais o conteúdo novo. String original é igual a ela, mais o conteúdo novo. Perceba que no começo essa operação acaba sendo bem rápida, né? Sei lá, se eu tenho 100 caracteres, eu reservo uma posição para 200, copio 100 mais o 100. Aí depois eu preciso de uma posição com 300, copio os 200 mais o 100. Aí depois uma com 400, copio 300 mais o 100 e assim por diante.
Agora perceba que se eu já estou lá por 1 bilhão de caracteres, é 1.100.000, eu tenho que copiar 1 milhão de caracteres mais 100. Aí depois 1.200.000, aí eu copio uma primeira parte 1.100.000 caracteres mais os outros 100. Aí eu preciso reservar uma região de memória de 1.300.000, mais 1 milhão de cópia, etc. Então conforme o tempo vai passando, se você está fazendo esta operação de append, ou outros tipos de operação que a gente vai ver, essa operação de append não, de concatenação, vai ficando muito lento. Eu até deixei um comparativo de tempo depois para vocês verem. Eu não vou rodar no vídeo, deixar o tempo todo rodando no vídeo, porque não faz sentido. Durante a aula eu vou fazendo outras coisas, tá? Aqui eu deixei só a figurinha do comparativo de tempo, depois vocês podem testar na sua casa. Mas dá uma diferença gigantesca, coisa de que se eu não estou enganado, coisa que demorava 20 horas, demora 2 minutos, tá? É uma diferença gigantesca fazer o uso do String Builder, que ele é mais próprio, então, para operações de edição de string, do que fazer operações de alteração na própria string, porque ela não é feita para isso, ela não é feita para mudar. Então, toda vez que você quer de fato mudar a string, você precisa reservar uma nova região de memória, copiar todo o conteúdo, e como eu falei, isso ao longo do tempo pode ficar lento, tá? Então nós vamos ver aqui a classe String Builder e String Buffer, são duas classes bastante semelhantes, tá? Vou explicar a diferença depois para vocês, mas aqui não faz muito sentido ainda, mas a grande diferença é que o String Buffer, tá? Ele vai implementar um negócio que a gente chama de semáforo, tá? Que ele permite que múltiplas threads, caso eu tenha várias linhas de execução, eles manipulem essa linha de memória de maneira segura, tá? Mas a gente só vai entender que isso é maneira segura no momento que a gente vê o uso das threads, tá? Quando vocês verem sistemas operacionais que são conteúdo de sistema operacional. Mas pelo fato de ser maneira segura, tá? Ele é um pouco mais lento que o String Builder. Então a gente vai focar no String Builder, até porque a gente não tem múltiplas threads ainda e ele a priori é mais rápido, tá? Mas os dois têm as mesmas funcionalidades, tá? Então tanto o String Builder ou o String Buffer é utilizado para criar e manipular informações de string de maneira dinâmica, tá? A gente sempre está acostumado a fazer operação de concatenação da string, mas a gente pode fazer a concatenação, a gente pode fazer inserção, pode fazer remoção, edição, sobrepor uma parte da string para outra string. Enfim, podemos fazer várias coisas com isso de maneira muito simples, inclusive, tá? Supondo que eu tivesse só conhecimento da classe string, quisesse inserir uma string no meio, né? Eu teria que fazer uso do método substring para pegar uma parte da string, depois pegar o substring outra parte da string, separar essas duas partes, concatenar a primeira parte com a parte nova e com a segunda parte. Então seriam várias operações que eu teria que fazer, que aqui eu consigo fazer com um método bastante rápido, tá? Bom, então o String Builder, tá? Eu posso começar ele zerado, eu posso começar ele com char sequence, por exemplo, passando uma string inicial, que ele já começa com aquele valor de string inicial, tá? Posso passar uma capacidade inicial para ele. O que é essa capacidade inicial? Tá? Porque por debaixo dos panos, não sei se vocês lembram do array list, quando eu falei, né? Array list, ele implementa uma lista em cima do array. O array ele tem uma capacidade inicial e conforme você vai lotando essa capacidade inicial, ele dobra de tamanho, tá? Copia o conteúdo original para lá e contém mais vamos dizer assim, mais um fôlegozinho para você acrescentar mais coisas. A partir do momento que você lotou, ele dobra de tamanho e vai fazendo isso daí, tá? O String Builder é a mesma coisa. Por debaixo dos panos ele vai ter como se fosse esse array list, que ele já tem uma capacidade inicial. Enquanto você fizer manipulações que não afetem essa capacidade inicial, ele não vai expandir de tamanho. A partir do momento que você altera esta capacidade inicial, tá? Para menos, ele vai ter que fazer mais operações de aumento. Você já sabe, fala, puta, vou trabalhar com um texto muito grande, tá? Então, para evitar já essas dobradas de tamanho iniciais, você já pode construir ele com uma capacidade bem maior para você ficar evitando essas operações de duplicação de tamanho logo de cara. Eu coloquei 4, mas só mostrei 3, né? Depois eu vou caçar o outro, acho que é o... E esse... não, tá aqui, ó. O char sequence ou
o string builder. Esse char sequence aqui pode ser um array de chars também. Tá? Bom, dado isso, tá, vamos brincar aqui com os métodos do string builder. Coloquei aqui dois tipos, né? Um que é uma string builder, que ele começa vazio. O outro aqui que é o string builder, que eu já passo uma string para ele construir. Ok? E o outro, se eu quiser já colocar a capacidade nele, se eu não me engano, a capacidade dele é de 16. Tá? Se eu quiser alterar essa capacidade inicial, eu posso alterar dessa forma. Bom, eu vou fazer começar o nosso exemplo aqui da string builder. Começando com a nossa uma stringzinha aqui de programação orientada a objetos. String builder animal. New string builder animal. E agora vamos começar a trabalhar com os métodos dessa string. Como é que se eu pegar aqui, vamos ver, ó. Salt, colocar só o teste. Tá, então o toString desse daqui, ele já vai retornar a própria string pra gente, tá? Eu normalmente gosto de colocar o toString, às vezes, tá? Mas de qualquer forma, o toString dele já retorna, tá? Alguns métodos são comuns à classe string, tá? Então se eu colocar aqui um tamanho, tá? Eu vou ter o método length aqui dentro, até porque esse length é do char sequence, não é nem da string, tá? Então, tamanho 31 é o tamanho da programação orientada a objetos. E aí a gente tem alguns outros métodos interessantes aqui, tá? A capacidade, ó, se eu quiser saber em algum momento, por um acaso, tá? O quanto que essa string builder nesse momento ele é capaz de armazenar. Tá? Neste exato momento, ela é capaz de armazenar, aí, segundo a continha dele, 47 caracteres. Então, eu posso colocar mais 15 caracteres nessa string original, caso eu estivesse dando um append, um insert no meio, enfim, e ainda assim ela não dobraria de tamanho. Tá? Se eu quiser segurar a capacidade, tá? Tipo, colocar uma capacidade mínima depois que eu criei o string builder, né, que eu posso colocar via construtor, eu tenho esse ensure capacity, que ele vai colocar um mínimo de capacidade. Então, só para a gente ver, ó, teste.ensure capacity, vou colocar 100. Tá? Então, ela vai ficar com pelo menos, já vai reservar 100 caracteres ali para aquele 100. Ou melhor, nesse momento que eu dou ensure capacity, ela já aumentou o seu tamanho para pelo menos 100. Tá? O set length, eu posso aumentar então o tamanho, apesar de eu ter essa capacidade de 100, se eu quiser aumentar o tamanho, eu posso aumentar ele via set length ou colocando o ensure capacity mínimo, né, daquele tamanho também. Tá? Charette é o mesmo que a gente tem na string. Tá? Vamos colocar aqui que é capacidade. Charette, colocar 2 aqui, a gente vai ver que ele funciona da mesma forma. O charette, tá? É o ozinho, então 0, 1, 2, mesma coisa da string. Get chars, tá? Recebe como argumento posição final e inicial dos caracteres. Acho que ficou meio estranho, né? Acho que inicial e final aqui, vou arrumar. Deixa eu anotar aqui. Final e inicial para inicial e final. Então vamos dar umas olhadinhas nesse método aqui. Teste.get chars, ó. Intersource big. Não, intersource big mesmo.
Ah, não, tá certo. Eu acho que eu tinha pulado. Begin é começo, é herbista. Então, int source begin, int source end, chars, um vetor de caractere destino, tá? E o início que eu vou começar a gravar naquele vetor de caractere destino. Não sei se é um método tão interessante para deixar na aula, tá? Mas vamos lá. Supor que eu tenho um vetor de caractere. Eu vou tirar, na verdade, esse método, mas agora que já está aqui, né? Tirar o get chars. Eu fui no embalo do livro. Aí, vamos lá. Chars igual new char. Colocar um com 100 aqui. Aí se eu colocar teste get chars 1, 5, eu vou colocar destinable chars a partir da posição 2. Aí eu vou dar um salt chars. Tá? Aqui ó, tem dois espaços, um espaço, outro espaço, tá? Porque no vetor chars, que é o meu vetor de destino, eu comecei a partir da posição 2, tá? E a partir da posição 2, então 0, 1, 2, eu coloquei os caracteres de 1 a 5, só que o 5 é não inclusivo, ó. Então ficou o R, que é o, né, o P é o 0, R é 1, 2 é o O, 3 é o G, 4 é o R, tá? Então defini o começo e o fim do meu teste, né, daquela minha string teste. Eu vou pegar aquele trechinho e é a partir desse trecho onde que eu vou copiá-lo para um vetor de caracteres. É muito útil, mas enfim. Mas alguém achou, esse é útil, tá? Esse é muito útil. Não tanto hoje em dia, tá? Mas antigamente, para você baixar filmes, séries, etc., vinha um link invertido, aí você precisava acessar uma propaganda, enfim, fazer um procedimento para você desinverter o link, tá? Mas aí para quem manjava do string builder, inverter, tá? Era só utilizar o método reverse. Deixa eu tirar esse cara aqui. Faltou um maisinho aqui. Tá? Que ele pega, ele inverte a string, né? O primeiro caractere vira o último, o segundo caractere o penúltimo, e assim por diante. Aí se desinvertia a URL, tá? Outra coisa que a gente pode fazer é setar, alterar um determinado caractere. Falar, eu quero que o primeiro caractere seja um P minúsculo, por exemplo, tá? Posso editar a string, então posso pegar aqui o teste.setCharAt. Aí eu vou especificar o índice e o caractere que eu quero colocar no lugar. Então no 0 eu quero colocar um P minúsculo. Opa! P minúsculo. E agora meu programação orientada a objeto começa com o P minúsculo, tá? Aqui eu fiz vários exemplos envolvendo esses métodos, setCharAt, reverse e etc. Tá? Além disso, um dos métodos mais legais aqui é o método append, tá? Que eu concatenar uma nova string. Tá? Que eu falei para vocês que coisas que eu precisava fazer, isso dá um ganho de velocidade bastante grande, principalmente se precisa ficar concatenando uma string na outra. Tá? Para usar o append é muito simples, tá? Então eu vou colocar aqui o meu string builder.append, e ele tem vários métodos sobrecarregados para todos os tipos primitivos, para sequência de caractere, para vetor de caractere, e ainda eu posso tipo dar um append, que nem está aqui, ó, só num char sequence, que uma string é um char sequence, né? Eu posso dar um append em outro char sequence, nesse append eu já passar qual que é o, em vez de eu concatenar a string inteira, eu já passo qual que é a posição final e qual que é a posição, desculpa, inicial, e qual que é a posição final da string que eu quero dar o append, tá? Então já não preciso nem dar substring e fazer nada do tipo para depois dar o append, já posso fazer isso no momento do append, tá? Então, por exemplo, eu vou dar um append aqui no char sequence, fazer um exemplo mais simples. Quando é o objeto, né, que tem o object, ele já chama implicitamente o toString do object. Então vai ficar append, programação orientada a objetos, vai ficar assim, ó,
disciplina mais legal do curso. Nossa, eu olhei aqui pra baixo e falei, caramba. Esqueci de um pequeno detalhe, né? O append, ele não altera a própria string, né? Ele retorna essa string alterada, tá? Então, o append, toda vez que eu der o append, tem que ficar append igual, tá? Mas eu... Não, pera, eu tô meio besta da cabeça. Acho que é isso mesmo, mas é que eu esqueci de dar o salto aqui embaixo, né, meu filho? Mas acho que o append eu não preciso retornar, mas enfim. Eu acho que ele retorna, pode retornar string, mas se eu alterar... Meu Deus, eu coloquei o reverse aqui. Deixa eu só tirar esse reverse. Ah, tá certo. Eu que fiz... Falei que aqui ele retorna a string alterada, mas nesse caso aqui... Ele altera a própria... Ele já altera a própria string. Apesar dele ter como retorno uma string builder, isso não dá a sensação que ele não modifica a string original, que ele vai modificar a string anterior, tá? Mas a hora que eu vi o tipo de retorno, eu falei, precisa, aí eu falei, não faz sentido na minha cabeça, porque ele teria que criar uma nova string e retornar essa nova string, vai deixar a operação lenta também, tá? Então ele altera a própria string, ok? Então o append, bastante usadinho aí também. Aqui fiz um teste, inclusive estava até no teste, seu animal. Fiz vários appends aqui com vários tipos diferentes, tá? Porque tem um append para cada tipo. Mas o mais legal aqui que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, ó. Aqui. Vou deixar rodando aqui, porque eu já rodei e já tirei a imagem. Mas é o seguinte, eu peguei uma string, certo? Vazia. Fiz um laço, tá? De 1 até 100 mil, nem é muita coisa assim. E fui concatenando esses caracteres aqui, uma sequência de asteriscos. Aí mediu o tempo, o current time millis mesmo, tá? Podia ter utilizado o instant e tal, colocar o between, igual a gente viu, é um pouquinho mais avançado. Mas isso daí já é o suficiente para a gente pegar os milissegundos. Peguei já que é milissegundo, né? Fiz a conta, dividi por 1000 e coloquei aqui o tempo para concatenar 1000 strings, não, né, meu filho? 100.000 strings, aqui eu errei, tá? É esse valorzinho de strings. Nossa, porque eu acho que eu peguei em bala do número aqui, tá? Enfim, coloquei o tempo em segundos aqui. Fiz a mesma coisa aqui embaixo, só que utilizando o string builder, tá? Lembrando que eu peguei o long aqui, long é valor inteiro, tá? Por isso que aqui não sai número quebradinho. E aí peguei o string builder e fui dando appends no string builder, tá? Então perceba que só nessa pequena operação aqui de 100.000 concatenações, com string dá 40 segundos, com string builder não dá nem 1 segundo, tá? Porque não deu o valor inteiro, né? Então continuou zerado aí na continha do long. Então deu 0 segundos, aí não chegou a dar 1 segundo essa concatenação de strings. Então é muito mais rápido se você for ficar fazendo operações de adição string, utilizar o string builder. Obviamente que para pequenas alterações não é tão necessário, mas para grandes manipulações ou grandes alterações de string é interessante fazer esse tipo de ou usar esse tipo de classe. Então, deixa eu voltar. E para finalizar, funcionar bonitinho aqui na minha tela. Para finalizar, a gente vai ter aí opções aí de inserção e exclusão na string builder, né? De string builder, na string builder. Então, o primeiro deles é o delete char at, tá?
é que eu deleto um caractere específico. Vamos supor aqui. Eu chego na minha string builder, teste ponto, tá? Delete char et, falo quero apagar o caractere 2. Opa, esqueci da ponto e vírgula, desculpas. Quero apagar o caractere 2, ó, o O sumiu, que o O era o segundo caractere. Ele tem também, agora que a gente bateu aqui o dedinho, ele tem um delete, que aí eu posso passar o intervalo inicial e o intervalo final, então, de 2 a 5. Tá? Então ele apagou o O e o G, tá? O 5 é não inclusive, então ele apagou o 2, o 3, o 4. E ele não apagou o 2. O que tá errado aqui? Ah, nossa, puta susto. Não, pera aí. 0. Esse R, puta susto, eu tava achando que esse R é o R aqui da frente, então tá certo. Pagou o 2, o 3 e o 4, aí ficou pra maçã. Eu achei que o R que tava aparecendo é esse R da frente, falei, caramba. Então tá certo, tá? O 5 era inclusive, começou a partir do 2. Charete, bonitinho. O que mais nós temos aqui? Eu coloquei o insert. Não falei do insert aqui. Como é que cabeçudo? Esqueci de colocar o insert no slide. Mas o insert é muito simplesinho. Vamos fazer ele aqui. Então no insert, deixa eu apagar esse delete aqui para não ficar estranho. Teste.insert, tá? A gente tem vários inserts aqui. Eu posso inserir boolean, int, float, mesma coisa que a gente tem lá no nosso append, objetos, tá? Mas de qualquer forma eu tenho esse offset, que seria a parte ou endereço inicial, normalmente chamado de offset, e depois o conteúdo que eu quero inserir, tá? Então vamos supor que eu quero inserir aqui no 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No caso 11 é espaço, vou inserir no 12 então. Então 12. Programação de... Vou colocar um de quarentena. Deixa eu só tirar esse charete, tá ficando feio aqui. Tá? E aí ficou programação de quarentena orientada a objetos. Tá? Eu inseri o de quarentena na posição 12. Então, na posição 12, ele vai pegar e inserir essa string e todo o restante da string vai vir na frente dessa inserção que eu fiz. Ele não sobrescreve, tá? Ele apenas insere e desloca o restante. Tá ok? Bom, então esses são os métodos, vamos dizer assim, principais. E perceba que até se eu não tiver uma string muito grande, né, para ter ganhos de tempo significativos, se eu tiver ficar fazendo inserção, remoção de coisas no meio da string, né, essa classe string builder ou string buffer me ajuda bastante, tá? Eu acho que eu já estou com um tempozinho considerável de vídeo, 28 minutos. Eu vou parar o vídeo por aqui então e eu volto um vídeo com as próximas duas classes então. Tá? Então até